Sejam bem-vindos ao canal Sandro de Oyá. Irmãos, nós vamos entrar hoje em um vídeo que mexe com expansão de consciência, com espiritualidade, raciocínio, conexão, tá? Por quê? Porque está chegando muita gente aqui no canal que vem desse lado ocultista, que vem da linha de magia, de outras vertentes. E essas pessoas, elas estão me pedindo vídeos. Então, é importante agradar a todos, mas também é importante o conhecimento. Por quê? Porque independente da sua vertente, você não vai dar uma aqui de crente, que só o seu tá certo. Vamos escutar, vamos conhecer, vamos refletir sobre outras vertentes e outras linhas de raciocínio, porque isso pode ser muito interessante para você e de repente pode fazer toda a diferença. Vamos entrar numa linha de raciocínio para vocês compreenderem o que eu quero dizer. O filósofo Sócrates, ele fez assim: só sei que nada sei. Por que será que um grande filósofo falou isso? Por que essa frase eternizou? Diz a história que eu conheço que questionaram ele. Falaram assim: Sócrates, você é o homem mais inteligente aqui da Grécia, aqui do território todo. Então, ele parou e pensou: será que eu sou o mais inteligente? Será que eu realmente sei de tudo? Aí ele fez um questionário, 10 perguntas. E ele pegou esse questionário e ele saiu na rua fazendo esse questionário para muitas pessoas. Quando ele chegou em casa, ele foi ver as respostas. 10 perguntas iguais, e todas aquelas pessoas que ele entrevistou deram respostas diferentes. O que isso tem a ver, Sandro, com espiritualidade? Se as perguntas eram as mesmas, as respostas foram diferentes, é uma resposta óbvia. Só sei que nada sei, porque cada um interpreta e entende a informação como deseja. Então tem pessoas que ficam felizes, tem pessoas que ficam tristes, tem pessoas que se acham ofendidas, agredidas, e aí é bem ou mal de cada um, entende? Mas a verdade é essa: cada um interpreta ou consegue entender de acordo com a sua liberdade de crenças, a sua expansão de mente, dependendo da sua mediunidade. Porque se você se conecta à Mãe Natureza, você pode dizer que você está conectado a Oyá, a Oxum, a Xangô, que são expressões da natureza. A natureza, ela não está aqui para ser boa e nem má. A natureza está aqui para ser natureza. E se você olhar isso profundamente, você começa a dar de frente com o quê? Com as coisas da vida, com as dificuldades que a gente enfrenta, que nem tudo é fácil, que quem quer tem que ir à luta, tem que se superar, tem que deixar o passado para trás, senão vai viver uma vida inteira remoendo a mesma história, perdendo uma grande oportunidade de deixar o novo chegar. Ai, mas o trauma é porque o trauma não é seu. Nós não estamos falando disso. Não dá para a gente apagar o que já aconteceu, mas dá para a gente recomeçar da onde nós estamos. Ah, Sandro, eu não estou vendo espiritualidade nenhuma nisso. Não. Então tá, quem garante para você que eu não posso estar fazendo os vídeos e estar com uma entidade aqui comigo? Está recebendo a canalização, está recebendo a vibração, está recebendo o encosto de uma entidade minha pombagira, meu Exu. E se eles estão me utilizando?
Será que eu não prestaria ou não estaria prestando o mesmo papel de quando você vai em um terreiro? Sim, mas quem tem a sensibilidade para isso? Não sei, só sei que nada sei. Porque cada um interpreta e entende as coisas como quer, como deseja. Mas o grande pulo do gato, vamos utilizar as fábulas, as histórias que contamos para as crianças. Se você for uma menina, um menino bonitinho, bonzinho, fizer tudo certinho, você vai ter um futuro feliz. Não é isso que conta Cinderela, Branca de Neve e essas coisas todas? As meninas mocinhas, boazinhas, docinhas, carinhosas, cheia de amor, e pousa a borboleta nos dedos, os pássaros. Aí elas passam pelo caos, mas sempre no final a mocinha é feliz. Só sei que nada sei. Então, isso foi uma história. Conforme essa história foi criada, o ser humano foi agregando elementos a essa história. Mas, quando uma criança, por exemplo, assiste essa história, ela acredita nesse conto de fadas, que se ela for boazinha e fofinha, o destino, o futuro dela vai ser maravilhoso. Mas ainda nós temos muitas pessoas que já não são mais crianças e ainda estão nesse conto de fadas, aonde se permite a crer ou incorporar uma crença de uma maneira que essa crença não traga mudanças, não traga transformação. Eu creio nesse Exu, eu creio nessa pombagira, eu creio na sabedoria, eu creio no movimento, eu creio na reflexão, eu creio no autoconhecimento, porque eu não considero Exu e pombagira seres atrasados. Mas eles sabem muito bem que não são todas as pessoas que estão preparadas ou conseguem, mediante aquele problema atual, aquela dificuldade atual, parar, respirar um pouco e refletir em relação ao que está acontecendo, o porquê aconteceu. Outro aspecto. Desde outubro, eu coloquei aqui muitas coisas no canais. E o mundo vai mudar. E vai acontecer isso, isso e isso. E fiz o vídeo de previsões de 2023 colocado no aspecto reflexivo, colocado no aspecto de autoentendimento e no aspecto principal, olhar as coisas como são para 2023. Então, quem assistiu e entendeu aquilo somente como uma história, vamos ver se ele acerta, parabéns. Quem assistiu e parou para refletir, já começou a gerar algum movimento para que aquela possível dificuldade, aquele possível problema, aquela possível situação não chegue na vida dela, não bata na porta dela. Então eu só sei que nada sei. Eu não tenho esse poder, esse domínio. Eu só sei que eu prefiro o lado da reflexão, de olhar as coisas como são, para que eu não fique cego e para que eu não seja pego de surpresa. Então, o novo, ele vai chegar. Ele vai chegar, já está chegando, aliás. Então, agora, utilizando coisas que eu já havia dito e que agora já estão acontecendo, a tecnologia, a informática, vai ser uma coisa que vai bombar de uma maneira como a gente nunca viu. Então, empresas enormes vão virar delivery, vão virar aplicativo. E aí, cadê a espiritualidade nisso? Cadê a espiritualidade nisso? Porque isso envolve o seu emprego, isso envolve sua renda, isso envolve seu dinheiro, isso envolve as pessoas que começam a perder as coisas e começam a ficar agressivas. Porque na vida existe o moral e o imoral. E normalmente o imoral
são aquelas pessoas que desprezam aquilo que elas não podem ter. Para refletir isso. O imoral gera pessoas que desprezam aquela informação ou aquela atitude, porque são coisas que elas não têm coragem ou são coisas que elas não podem ter. Então, eu só sei que nada sei. Faz sentido? Vai juntando aí. Nós temos uma história, né? Então, o grande titã, Cronos, o pai dos deuses do Olimpo. Então, ele foi um deus terrível. Ele foi um deus terrível. Ele era o deus do tempo, vamos colocar assim. Por isso, cronologia, o tempo. Só que ele é muito mau, ele devorou os próprios filhos. Então não é isso, para quem conhece a história, não é isso que acredita? Que como Cronos era mau, devorou todo mundo. Só não devorou Zeus. Aí Zeus foi lá e salvou os irmãos, que estavam todos no estômago de Cronos. Isso é uma história. Mas se Cronos é o tempo, será que Cronos devorou seus filhos com a boca, ou porque ele é o tempo que passa? Ou ele é o tempo que muda? Ou ele é o tempo que transforma? Ou ele é o tempo onde as pessoas devem se preocupar com o que elas estão criando, plantando, produzindo, recebendo como conhecimento, como informação, escutando as suas entidades, escutando a sua espiritualidade, escutando os seus guardiões. Para quê? Para que o tempo não venha comer você. Aí quando você despertar, pode ser em alguns aspectos tarde demais. Ai, mas que assunto! É o assunto de olhar para as coisas, parar para refletir, porque é muito melhor você refletir e evitar um grande problema do que se você se fazer de abestado de que nada está acontecendo, que o mundo é das borboletas e passarinhos tipo Branca de Neve, e daqui a pouco vem Cronos e come você. É isso que eu estou querendo dizer. Sei ou não sei? Eis a questão. Entendeu? Vamos lá. Existe uma palavra que se chama inconsciente coletivo. Então você pode fazer um teste simples. Você de repente está numa sala onde tem 50 pessoas. Pelo menos 25 pessoas vão estar com camisa preta. Existe uma sala com 50 pessoas, 50 mulheres. Pelo menos 25 pessoas vão estar de coque. É um exemplo. Isso é um inconsciente coletivo. Existe uma coisa que todo mundo, ao acordar, segue aquele padrão. Mas que padrão? É um padrão energético. É um padrão que foge ao nosso controle. É um padrão que a gente pode colocar as forças da natureza. Uma vez que a natureza não está aqui para ser boa e nem ruim, porque senão não nevaria num lugar e não teria seco não haveria seca em outro lugar, não haveria enchente num lugar e desabamento em outro por causa de terremoto. Então a natureza não está aqui para ser boa e para ser ruim. A natureza está aqui para ser natureza. Então existe um inconsciente coletivo. Existe uma informação que nossos mentores, nossos guias, no meu caso, Exu e Pombagira, me alertam, me avisam. Sandro, olha, presta atenção, cavalo. Vamos, cavalo, presta atenção. Olha o que está chegando. Vai dormir? Vai pro sofá? Vai ficar vendo televisão? Vai ficar vendo a desgraça dos outros? Por que você não faz isso, isso e isso? Por que você não muda? Por que você não tira essa coisa ruim de dentro de você e começa a olhar para outra direção? Por que você não produz? Por que você não tem ousadia? Por que você não tem coragem? Por que você não se reinventa? Olha esses caminhos aqui. Quando você mexe uma pedra, muda todo o rumo do rio. Mexa essa pedra, Sandro.
Amados, é isso que eu estou dizendo para vocês. Pare, sinta, reflita, movam as pedras que esse rio da sua vida está te levando, caso não esteja te agradando. É muito importante a conexão, é muito importante entender que dessa forma simples que eu estou explicando, o seu subconsciente, a sua mente, o seu ori, ele desperta para saber que isso existe. E se isso existe, você não pode ser vítima disso. Muitas vezes somos vítimas de ocorrências e circunstâncias porque a gente não sabe que aquilo existe. Nós temos que invocar esse poder, porque nós somos médiums, nós somos seres diferenciados. É por isso que nós temos entidades, é por isso que nós temos conexões e fusões com as nossas entidades, sejam elas quais forem, que vertente que são. Então, o que acontece? Quem busca o conhecimento está buscando o quê? Através do conhecimento, eu entendo, eu reflito, eu me reencontro, e a partir de agora, eu tenho sabedoria. Eu aprendi. É isso que eu quero para vocês, que vocês consigam observar todos os campos da sua vida, todas as coisas que não estão agradando, olhar para as coisas como são, e aí quando você fechar seus olhos, você acender sua vela para o seu Exu, para a sua pombagira ou para a sua entidade, você não esquecer que eles sabem muito mais que a gente. Não esquecer que existe Cronos. Não esquecer que existe a natureza. São leis, são essências, são expressões do mundo que a gente vive. Se a gente não entende esses pequenos detalhes, a gente não entende a divindade, a gente não entende quem somos nós, a gente não entende para que veio a pombagira, a gente fica vendo a pombagira como uma mulher que passa batom, dá risada e arranja homem pra gente. Triste saber que com essas mulheres poderosas, utilizando elas como exemplo, elas tenham que se dar ao trabalho de responder coisas tão pequenas, mediante a todo o poder de conhecimento, de movimento e de sabedoria que elas carregam. Mas alguém quer ouvir? Só sei que nada sei. Faz sentido? Então vamos pensar sobre o assunto. É um assunto profundo. E assim, meus irmãos, de todas as vertentes espirituais e os ocultistas, é assim que eu pretendo começar a falar um pouco mais de ocultismo, criando alicerces para o canal, para quem não conhece o assunto, ter um embasamento para poder entender essa parte teosófica, essa parte filosófica, aonde a gente tem que questionar o fundamento de toda história. Se essa história foi assim ou ela recebeu elementos, e a gente hoje acredita mais nos elementos que essa história recebeu do que na sua própria essência. Axé, meus irmãos, que Exu possa trazer o movimento, o caminho e a sabedoria para vocês. É assim que Exu ensina a vencer. Laroie Exu.